Olá amigos, sou Alexei Petty. Hoje é 10 de maio. Neste episódio vamos juntos resumir os resultados do dia. Hoje o mundo inteiro discute o chamado desfile da vitória insana em Moscou e a estranha trégua, que na verdade não é trégua nenhuma. Vladimir Putin de repente começou a falar sobre o fim da guerra, Trump relata sobre uma trégua de 3 dias, mas a situação na linha de frente não se parece em nada com uma trégua. Ao mesmo tempo, vamos discutir o que está acontecendo na Europa, porque o silêncio na linha de frente, pelo qual Trump tanto anseia, acabou sendo mais um blefe sangrento do Kremlin. Como Vladimir Putin ainda busca chance para negociar. O que está acontecendo no Oriente Médio? E vamos discutir o misterioso, claro, antavírus que já chegou bem perto da Ucrânia. Então, antes de começarmos, como sempre, peço que se inscrevam no canal do YouTube, deixem um like, escrevam amor. Qualquer comentário de vocês neste episódio. E se inscrevam no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Vamos começar do mesmo ponto, daquele discurso de Vladimir Putin na noite de 9 de maio, depois do já realizado desfile da vitória, que já foi chamado de discurso do desespero. Vladimir Putin, após o desfile, fez uma série de declarações que ele chamou de aproximação do final da guerra. Como ele declarou, cito, "Acho que a questão do conflito ucraniano está chegando ao fim." O que isso significa para nós? Infelizmente, aqui as palavras não falam de paz. É sobre o fato de que o ditador sente que, como ele mesmo disse, o sulco em que ele entrou ficou fundo demais. Ele disse que europeus e Estados Unidos entraram num trilho de confronto com a Rússia e agora não conseguem avançar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, Vladimir Putin está tentando, de certa forma, vender a ilusão de disposição para a paz justamente agora, quando a situação na linha de frente não está a seu favor. Os dados do Instituto para o Estudo da Guerra mostram que neste ano, pela primeira vez, as tropas ucranianas começaram a recuperar mais territórios do que os russos conseguem conquistar. É isso. Na verdade, ele está tentando ganhar tempo, esperando por uma pausa para reagrupar suas tropas derrotadas antes que, como esperado, Vladimir Putin entre em contato com Xi Jinping. Porque já no final da próxima semana, Donald Trump vai para Pequim. Isso é certo. E se Xi Jinping, depois de se encontrar com Trump, for discutir isso com Putin? Mas por trás desse pacifismo de Putin há podridão e manipulações sobre a questão da troca de prisioneiros. Vladimir Putin declarou cinicamente, cito, "Já em 5 de maio entregamos à Ucrânia uma lista de 500 pessoas para troca. A reação inicial foi que precisavam analisar, talvez não 500, mas 200, e depois eles simplesmente desapareceram do radar. Eles não estão prontos para a troca." Claro que isso é mentira, porque a questão é que a Ucrânia, em princípio, concordou com um cessar-fogo durante o desfile da vitória em Moscou, em troca de a Rússia aceitar a troca de prisioneiros de guerra na fórmula de 1000 por 1000. Na verdade, quando Putin já havia realizado o desfile da vitória, quando a ameaça já havia passado, ele voltou a bloquear as listas reais dos defensores da Ucrânia para a troca. Paralelamente, o ditador mencionou a iniciativa de Donald Trump sobre um cessar-fogo de 3 dias de 9 a 11 de maio. Putin afirmou que a Rússia supostamente concordou, mas os fatos do dia 10 de maio dizem o contrário. Só na noite passada foram registradas mais de 100 violações desse falso cessar-fogo na linha de frente. Não existe nenhum cessar-fogo, isso é apenas uma cortina de fumaça para transferir reservas. Ao mesmo tempo, a Ucrânia já está há 2 dias sem realizar ataques de longo alcance, pois a Federação Russa não realizou ataques em massa. No entanto, se Moscou voltar à guerra em grande escala, Kiev responderá da mesma forma. Agora vou citar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. É bom que até o momento de hoje não houve ataques em massa, ataques com mísseis ou aéreos. Nas comunidades próximas à linha de frente não houve tranquilidade. Os russos continuam sua ofensiva nos setores que são estratégicos para eles. Há bombardeios, houve ataques de drones de vários tipos na linha de frente. Pois é. E então Zelensky fala que a Ucrânia responderá na mesma medida. Se os russos decidirem voltar à guerra em grande escala, nós também voltaremos. E então os ataques de longo alcance ao interior da Rússia só vão se intensificar. E nesse contexto, hoje o jornal New York Times publicou uma matéria com o título "O desfile de fraqueza de Putin destaca um momento de vulnerabilidade." Analistas destacam a falta de veículos blindados modernos na Praça Vermelha. Isso não é uma coincidência, mas uma consequência direta dos ataques de drones de longo alcance e mísseis ucranianos que forçaram o Kremlin a reforçar a segurança em Moscou e a desistir de demonstrar força.
E quando o ditador russo fala sobre o fim da guerra, infelizmente ele não está se referindo à paz. Putin claramente está agora procurando algum tipo de formato de negociações para ganhar mais tempo. Por outro lado, Putin está tentando preparar o terreno, conseguir ao menos uma pausa nesta guerra sem vitórias reais. Mas para os russos isso precisa ser apresentado como uma espécie de vitória. Ao mesmo tempo, apesar da trégua falsa, os números das perdas dos ocupantes em um dia impressionam. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informa menos 840 ocupantes. As perdas totais da Federação Russa ultrapassaram a marca de 1.341.110 pessoas. O mais curioso é a artilharia. 75 sistemas de artilharia foram destruídos. Isso mostra que a ação de contrabateria ucraniana, reforçada por novos complexos robóticos terrestres, está se antecipando ao inimigo. Quanto à frente, a situação mais difícil está na região de Donetsk, onde ocorre a defesa de Liman e combates na área de Pokrovsk. Há relatos de bombardeios na fronteira da região de Sumy. No total, mais de 10 localidades foram atingidas pelo fogo. Quanto à situação no mundo, no contexto geopolítico, hoje, 10 de maio, o Irã finalmente enviou uma resposta através do Paquistão ao memorando de uma página dos Estados Unidos sobre a cessação das hostilidades. O funcionário iraniano Ebrahim Rezai declarou hoje que os Estados Unidos devem fazer certas concessões. Mas os detalhes da proposta por parte do Irã ainda não são conhecidos. Mas é interessante que outros países, incluindo Catar, Arábia Saudita, Turquia e China, estejam em contato próximo com os iranianos. Irã, com o ministro das Relações Exteriores, buscando um acordo. Bem, todos esses países afirmam que há uma necessidade urgente de chegar a um acordo, pois o bloqueio contínuo do Estreito de Hormuz afeta criticamente todos esses países. Mas é interessante que hoje, após negociações com os Estados Unidos e o Irã, o Catar conseguiu, pela primeira vez desde o início da guerra com o Irã, conduzir abertamente um navio-tanque com gás natural liquefeito pelo Estreito de Hormuz. Isso pode indicar uma retomada gradual dos suprimentos da região ou que o Catar conseguir certas vantagens para si. E vale ressaltar que o Catar agora pode ser considerado um intermediário-chave, embora atue nos bastidores, entre os Estados Unidos e o Irã. Lembro que a situação no Estreito de Hormuz continua crítica. As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram 2 navios iranianos ontem, que tentavam romper o bloqueio. Em resposta, o Irã começou a atacar os Emirados Árabes Unidos com mísseis, e hoje o Irã novamente declarou que foi ele quem os atacou. Quanto às notícias internas dos Estados Unidos, elas também surpreendem, e aqui é preciso aprofundar um pouco mais. E já adianto que pode parecer um tema distante para quem não vive nos Estados Unidos, mas não é assim. Isso certamente vai afetar cada um de vocês. Hoje toda a grande mídia dos Estados Unidos, desde o New York Times até a Político, está discutindo o principal escândalo de nomeações em Washington. Donald Trump está oficialmente preparando uma ordem para demitir o chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos, Martin Makary. O motivo oficial, anunciado pela Casa Branca, é a insatisfação com o ritmo de certificação de novos medicamentos e a sabotagem burocrática. Lembre-se disso. Então, não tenha pressa em desligar o vídeo, porque isso também vai te afetar. Makary tentou aumentar o controle sobre os preços dos medicamentos dentro dos Estados Unidos, o que provocou a fúria dos lobistas da Big Pharma. A questão é que os maiores patrocinadores dos republicanos deram um ultimato a Trump. Ou Makary sai, ou o financiamento da campanha eleitoral do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato será reduzido. Além disso, Makary entrou repetidamente em discussões internas com Trump sobre o uso da força no cenário internacional, como ele mesmo disse. Por exemplo, licenças ilógicas para alguns medicamentos duvidosos ou uma redução brusca de preços. Mas Donald Trump enquadrou toda essa história como uma nova ameaça pandêmica ligada ao hantavírus. Hoje, em Tenerife, continua a evacuação em larga escala dos passageiros de um navio de cruzeiro devido a um surto de hantavírus lá. O mundo está assustado com a nova epidemia e Makary, chefe do principal órgão regulador dos Estados Unidos, adotou postura muito cautelosa. Uma posição cautelosa em relação à aprovação rápida de vacinas experimentais contra esse hantavírus. Aqui, toda a mídia mundial diz que não existe vacina contra esse vírus por causa da lentidão da máquina burocrática e da relutância em realizar experimentos. E é preciso entender que, se nos Estados Unidos alguma vacina experimental for aprovada rapidamente, ela imediatamente se espalhará pelo mundo todo.
Descobriu-se que esse hantavírus se aproximou da Ucrânia. Na Polónia, uma pessoa foi colocada em quarentena após possível contato com um passageiro do navio de cruzeiro Hondius, que foi evacuado hoje em Tenerife. Foi exatamente nele que ocorreu o surto de hantavírus. A bordo do Hondius estava um capitão polonês. E por fim, vale ressaltar que o hantavírus é um grupo de doenças perigosas transmitidas ao ser humano por roedores selvagens. Они могут вызвать геморрагическую febre hemorrágica com síndrome renal e síndrome pulmonar por hantavírus. Esse vírus aparentemente não é transmitido de pessoa para pessoa e a infecção geralmente ocorre pela inalação de poeira com partículas de excreções de roedores infectados. Mas o problema é que antes se acreditava que esse vírus não era transmitido para humanos. Amigos, aqui vou colocar reticências, mas quero lembrar imediatamente ao público de língua ucraniana deste canal do YouTube que agora tenho um canal absolutamente novo, exclusivamente em ucraniano, no YouTube, onde todas as noites fazemos um resumo do dia que passou, com foco especificamente na pauta ucraniana. Por isso, vou deixar o link no comentário fixado deste vídeo e na descrição deste episódio. O link para o novo canal do YouTube em ucraniano. Acesse e inscreva-se se você quiser realmente ver as notícias em ucraniano. Nos comentários deste vídeo, escreva sua opinião, suas conclusões e, claro, inscreva-se neste canal do YouTube e deixe um like neste episódio. E, se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio, pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.